Olá, começa agora mais um Ideias da Aldeia para as 22 cidades acreanas. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje eu vou conversar com a psicóloga Wanderlúcia Ponte. Ela que é oficial de projetos do Unicef em Belém, no Pará, e veio ao Acre para participar do 7º Fórum Internacional de Saúde, que tem como tema a criança, o adolescente e o jovem no contexto da Amazônia Ocidental. Esse fórum está acontecendo a partir do dia 2 até o dia 5 na Universidade Federal do Acre. Boa noite, Wanderlúcia, bem-vinda ao Ideias da Aldeia. Boa noite, obrigada pelo convite. Wanderlúcia, você é oficial de projetos do Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Criança, e com sede em Belém. Qual que é o trabalho do Unicef? Bom, o principal trabalho do Unicef é garantir e defender os direitos da criança e do adolescente. Mas o Unicef, como é que ele faz isso? Ele articula parceiros, ele não é executor de políticas voltadas para a criança e para o adolescente. Ele é um articulador, ele integra, ele apoia iniciativas, experiências, tanto com o governo, com as entidades do governo, quanto com as entidades não governamentais. Então, a principal tarefa dela do Unicef é estar apoiando, incentivando, criando metodologias, criando novas tecnologias para que realmente possamos estar enfocando políticas integrais, voltada para a criança e para o adolescente. Dentro desse trabalho do Unicef existe um trabalho de pesquisa muito forte também, talvez seja um dos principais pilares de atuação. Porque o que é importante, Diogo? Você primeiro conhecer a realidade. Quantas crianças, digamos, estão em situação de vulnerabilidade, correm risco, quais são os problemas, que comprometem o desenvolvimento da criança, do adolescente, quantas são, quais são as maiores causas de morte. Precisamos conhecer quais são realmente os reais problemas das crianças, para a partir daí começarmos a iniciar alguns programas, ações, políticas voltadas para resolver esses problemas. Correto. Então, daí a importância da pesquisa, é importante conhecer os indicadores, conhecer a realidade, focando para cada região, considerando a realidade local, como é que ela se expressa, como é que esses problemas se expressam, no âmbito da família, no âmbito do município, Aliás, a gente vai falar, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre esses indicadores com relação à criança e ao adolescente, principalmente na região norte e na Amazônia. Falando em Amazônia, esse encontro, que é o Encontro Internacional de Saúde e tem como tema a criança, o adolescente e o jovem na Amazônia Ocidental, tem a participação do Unicef. Você, enfim, veio para representar o Unicef e para tratar sobre um tema bem difícil de se lidar, que é a questão da violência contra a criança e o adolescente. Quais os trabalhos que estão sendo feitos nessa área com relação à pesquisa? Porque é muito difícil de se ter dados com relação a que tipo de violência as crianças são submetidas hoje no Brasil. Nós estamos fazendo, Diogo, a questão do fenômeno da violência é um fenômeno muito complexo, que atinge hoje, do que nós sabemos, que a principal causa de morte, de criança de 0 a 6, ela se dá em função de acidentes e agressão. A principal causa de morte? É isso. Então, precisamos entender melhor como é que ocorre esse fenômeno, A situação da negligência, a situação da agressão física, também tem a questão da violência sexual, que muitas vezes é muito difícil você notificar essa situação, muitas vezes o profissional não é preparado para isso, ou a família quer esconder, porque muitas vezes a vítima é dentro de casa, são os próprios membros da família, que são os agressores, que cometem um ato de violência. Então, é um fenômeno complexo. E você tem que começar a discutir essas questões. Já se tornou um problema de saúde pública, de políticas públicas que têm que começar a intervir dentro da escola. Muitas agressões acontecem dentro da escola. Nós temos uma cultura no processo de nosso processo de aprendizagem através de uma ação punitiva, de um processo educativo punitivo, coercitivo, autoritário. Todas essas práticas elas repercutem nessa relação de violência com a criança. Tem uma outra questão, Diogo, que, por exemplo, nós ainda concebemos a criança não como um sujeito de direitos, capaz de pensar, de refletir, de criar, de ter sua opinião, mas como objeto. Nós não temos essa relação ainda com a criança como um sujeito capaz de ter suas próprias regras, de ter sua própria opinião. Nós ainda lidamos com a criança como um ser sem direitos. É justamente isso que eu ia te perguntar agora. A gente está falando que
uma das principais dificuldades de você de você tratar essa questão da violência é de identificar. Agora, a sociedade brasileira e mesmo os órgãos públicos, a mentalidade do brasileiro hoje, ela atinge esse nível de entender a criança como um sujeito de direitos? Olha, Diogo, isso é uma luta diária, né? Não é uma ideia ainda, um consenso ainda, né? Muitas crianças, tanto que nós estamos aqui falando disso, exatamente porque muitos direitos das crianças são violados, né? Nós temos um trabalho que nós chamamos de competências familiares, que é justamente para trabalhar dentro da família, do âmbito familiar, a importância de você dar espaço de voz para a criança, a importância de você, né, perceber que a criança ela é capaz de produzir conhecimento, de produzir saber, né, que a criança ela tem seus direitos, devem ser reconhecidos e devem ser fortalecidos, né? Então, todo esse trabalho dentro do âmbito familiar, reconhecer que a criança, né, é um ser de direito, né, é fundamental. Né? E, além disso, né, uma outra questão que ainda os profissionais têm o fenômeno da violência, por exemplo, como algo ainda muito naturalizado. Muitas vezes, no processo educativo, dar uma palmada, dar um beliscão, né, é considerado algo natural, né, pelas famílias, como se isso fizesse parte de uma prática que já está incorporada realmente no seu processo educativo. Né? E isso vai gerando um ciclo, né, permanente da violência, porque hoje é um beliscão, amanhã é um tapa, depois a coisa vai tomando uma dimensão que perde o controle. Né? Quer dizer, e os profissionais ainda não têm ainda a devida compreensão de que esse é um fator, né, de uma relação de muita autoridade em relação à criança, de muito abuso de poder, né, em relação à criança, de reconhecer que a criança ela é capaz de estabelecer um diálogo, que ela é capaz de compreender e receber limites. Quer dizer, você pode, né, dar limite para a criança sem necessariamente bater, né, ou espancar, ou ameaçar. Né? Isso é uma pergunta que não quer calar. Tem muitos pais que devem estar assistindo a entrevista em casa, né, que aqui e acolá deve dar umas palmadas nos seus filhos, deve estar perguntando, mas como fazer isso? Como estabelecer esses limites? E como fazer com que a criança também se sinta respeitada, sendo que você tem uma tradição, sendo que às vezes é muito mais fácil dar uma palmada. Sim, ali. Existe uma forma de se trabalhar isso melhor? Olha, Diogo, não é simples, né? Porque se fosse simples, a gente já tinha conseguido romper isso, porque são anos de formação, quer dizer, nós somos também fruto de uma geração que nós aprendemos também dessa forma, né? Com os nossos pais com os pais deles, a ensinar, a educar batendo, punindo, ameaçando, né? Se você for, por exemplo, ver os contos, eles são terríveis, né? Os contos, né, infantis, né? São as músicas, lá tirei o pau no gato, e sempre são muito agressivas, né? E as histórias são assustadoras, de ameaça mesmo, né? Então, romper com isso é um processo cultural, né? Mudar essa concepção, né? Isso vai depender de muita luta, né? De muita discussão, de muita reflexão, né? De reconhecer realmente que a criança, né, ela tem possibilidade de estabelecer um diálogo, que ela tem condições, né, de você dando limite de uma forma segura, mostrando, dando exemplos, diálogo, né, conversando, explicando, né, convencendo a criança, porque isso não é simples, tem que ter muito mais paciência. Por exemplo, uma coisa que é bem da nossa região, os pais das crianças indígenas não batem nelas, né? Como é que elas conseguem socializar a criança sem bater? Né? Não batem, elas têm a maior paciência do mundo de esperar o tempo da criança aprender, né, de esperar o tempo da criança, né, compreender que aquilo é importante para ela. Quer dizer, a dedicação que as populações indígenas têm no processo de socialização das suas crianças é um grande exemplo de educação, né, de como que elas socializam para viver coletivamente, para respeitar a criança no seu tempo, né, na sua condição de criança. Né? Isso é um exemplo. E que exemplo, né? Exato, né? Elas conseguem fazer isso. Por que nós não podemos conseguir? O que nos levou a construir essa outra situação? Uma outra mentalidade, né, no processo educativo. Wanderlúcia, a gente está falando da posição dos pais com relação a esse processo de educação, né? De como educar os filhos. Agora, e com relação às crianças e os adolescentes? Porque se a gente entender a criança e o adolescente como um ser de direitos, um ser pensante,
né? Um ser humano que é ser humano desde o momento que nasce, né? Sim, Só vai crescer. sim. Como é que faz, qual é o tipo de trabalho que tem que ser feito para que essa criança, esse adolescente, esse jovem, ele se conscientize dessa situação? Olha, são vários trabalhos, né, Diogo? Nós estamos desenvolvendo um trabalho que é chamado, através de um material pedagógico, nós estamos desenvolvendo que chama o Kit Família Brasileira Fortalecida. Então, esse trabalho é de fortalecer realmente as competências das famílias no cuidado com as crianças. E ele tem uma atenção integral no cuidado com a criança de 0 a 6 anos. Essa é uma das formas, né, de você trabalhar através de um processo de capacitação com os atores que têm inserção na família, como os agentes comunitários, os professores, os agentes da pastoral, a liderança, os conselheiros, de você começar a trabalhar, estabelecer um diálogo com a família, agregar algumas informações importantes no processo de socialização e de cuidado com a criança, como, por exemplo, o quanto que é importante, né, para os pais, né, ter um momento para brincar com a criança, para contar história, para conversar, né, para sentar à mesa, né, para, né, junto com a criança, mostrar a importância da alimentação. Isso é uma coisa, só te interrompendo, é uma coisa que eu queria te perguntar, até porque deve ter muita gente, como a gente já falou, que tem criança em casa e está assistindo a entrevista. Quando essas coisas que você citou, de sentar junto, de comer junto, de contar histórias, de conversar, de ouvir as histórias, isso é fundamental? É fundamental, porque você está trabalhando a parte da afetividade da criança, né? A criança ela precisa se sentir querida, amada, desejada, né, para ela se desenvolver plenamente. Então, a questão da relação emotiva, da relação afetiva, ela é fundamental. A criança precisa se sentir protegida também. Ela está no processo de formação da sua identidade, né, como pessoa. E quem é o primeiro elemento de socialização da criança? É a família. É ali que está a base no processo de formação da identidade da criança. São as primeiras relações, né, que ela estabelece com o mundo, né, que a criança se insere no mundo através do outro. Né? Esse primeiro outro é a família. Ela é que vai dar as regras para a criança, ela é que vai estabelecer os limites, ela é que vai, de alguma forma, internalizando para a criança, também processando as informações do mundo, né, através dessa convivência diária. Depois a escola, né, quando a criança começa a frequentar a escola, vai ter um outro ciclo, né, de socialização, né, com os seus pares, com os coleguinhas, né, dentro da pessoas escola. Da mesma idade. Vai ter, né, o espaço da escola, vai quebrar um pouco esse vínculo com a família, né, importante, né, da inserção da criança no espaço social, né. Então, esse é um outro momento também importante da vida da criança, a entrada na escola. Então, essa escola também ela tem que ser bem preparada. Os profissionais têm que ser bem qualificados para trabalhar o processo de desenvolvimento dessa criança no aspecto cognitivo, né, no aspecto psicomotor, né, quais são as habilidades que devem ser estimuladas na criança. Né, porque, veja só, essa é a fase mais importante do ciclo da vida da criança. Porque na escola, né? De repente, vão identificar até aquilo que a criança tem talento ou tem aptidão para fazer. Exato, né? E também é na escola que a gente pode identificar os problemas que a criança está enfrentando em casa. Às vezes, a criança é abusada sexualmente, ela vem espancada de casa, ela vem com marcas no corpo. Enfim, tem que ter sempre esse diálogo da escola com a família e com a comunidade. É um tripé que não pode nunca se separar. Né? Porque a criança ela não está isolada do mundo, ela está dentro da família, ela está dentro de um contexto comunitário, ela está dentro de um contexto, né, social, escolar. Né? Então, não podemos nunca perder de vista isso. A criança ela não nasce no mundo sozinha. Né? Quando ela nasce, já tem um mundo social construído. E ela só né? Ela vai ter que ser inserida nesse mundo. Agora, também, ela não é uma tábula rasa que não sabe de nada, que não aprende nada. Ela também tem seus conhecimentos, ela também elabora, também ela pensa, né? Ela também tem opinião. Então, é possível estabelecer, né, uma relação de respeito com a criança, considerando que ele é um sujeito, né, em construção, em desenvolvimento, e que tem algumas necessidades que precisa ser estimulada assim, mas que também é capaz de corresponder, de pensar, de refletir, de criar. Né? Bacana. Wanderlúcia, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta nesse bate-papo. Tá bom. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta nesse bate-papo sobre a criança e o adolescente com a psicóloga Wanderlúcia Ponte.
Estamos de volta no bate-papo com a psicóloga Wanderlúcia Ponte, ela que trabalha no Unicef e está no Acre para participar do 7º Fórum Internacional em Saúde, que está acontecendo no anfiteatro da UFAC. Bom, no bloco anterior, Wanderlúcia, a gente falava sobre a inserção da criança no círculo social, né? Seja através da família, primeiro, depois na escola e na sociedade como um todo. Existem vários mecanismos, né, ou várias etapas para que essa inserção vá acontecendo. E uma delas diz respeito ao registro civil. Muita gente, quando fala em registro civil, fala assim, a pessoa tem que existir juridicamente, ter uma certidão de nascimento, que depois se transforma na certidão, na carteira de identidade, enfim. Mas existe uma importância muito maior do que aquele mero papel na criança, no fato da criança ser registrada. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Com certeza, Diogo, é o primeiro, né, o primeiro direito da criança, digamos, não primeiro, mas digamos, é o primeiro documento de cidadania da criança, digamos assim. Né? Por quê? Né, que é tão importante esse documento? A criança sem a certidão de nascimento, ela não existe como cidadão, né, como cidadão brasileiro, ela não existe. Então, nada pode ser planejado pensando nessa criança. Por exemplo, quando o município ele vai planejar qualquer ação, qualquer política voltada para a criança, ele tem que saber quantas crianças existem. Se essas crianças não são registradas, o município não sabe se elas existem ou não. Então, ele programa a vacina para aquela criança, desconsiderando, né, aquelas crianças que não foram registradas. Então, o que acontece? Essas crianças elas acabam não tendo acesso a muitos programas sociais, como, por exemplo, sem certidão de nascimento, a criança, por exemplo, não pode ser incluído no Bolsa Família, né, que é um programa, né, social que está disponível, que é desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Sem a certidão de nascimento, por exemplo, ela vai ter dificuldade de se matricular numa escola, embora, né, a escola não possa exigir esse documento da criança, ela é obrigada a matricular, porque tem um direito que é superior a esse, que é de ter acesso universal à escola. Independente de ter Independente de ter esse documento, não. Mas ela terá, por exemplo, dificuldade se ela quiser uma transferência de um município para outro. Né? Um outro problema que ela pode ter também, essa criança, né, é, por exemplo, de ser o recurso que o município perde, né, porque ela de programa em cima da população que ele tem as informações que são registradas. As crianças que não são deixam de ser atendidas pelas políticas públicas do município ou do Estado. Né? Então, de repente tem algum planejamento, algum programa para ser desenvolvido, ele vai planejar em cima das crianças que ele sabe que existem. E outros problemas, Diogo, por exemplo, a questão da exploração do trabalho infantil. Não temos como controlar isso se as crianças não têm documento. A questão do tráfico de crianças, por exemplo, né? Que as crianças muitas vezes acontecem porque não têm documento. Né? Enfim, uma série de outros problemas que nós podemos estar elencando aqui. Mas é fundamental que, por exemplo, principalmente na região norte, que tem os piores indicadores de subregistro, né? Hoje nós sabemos que, por exemplo, o estado do Acre é um estado que melhorou muito seu indicador, já é próximo da média nacional, são 18% de subregistro no estado do Acre. Ou seja, de crianças que não têm registro civil. Né? É um número alto ainda, né? Perto das outras regiões do sul e sudeste, por exemplo, que já tem indicadores, né, de 6%, 2%. Né, mas ainda temos um indicador muito alto. No estado do Pará, por exemplo, nós temos 37% das crianças sem registro civil. Então, o que nós podemos fazer? Né? Mobilizar a sociedade, organizar comitês. Hoje já existe um incentivo do Ministério da Saúde que cria os postos avançados na maternidade. Então, a criança já sai da maternidade com certidão de nascimento. Quer dizer, isso já garante para ela uma série de facilidades e benefícios sociais, né? Porque ela já sai com documento, ela já pode ter benefício do Bolsa Família, ela já pode ser matriculada numa escola posteriormente, quando ela tiver idade para isso. Ela pode, por exemplo, depois, já vai ser programada a vacina pensando nessa criança, né? Enfim, uma série de questões que vão beneficiar a vida dessa criança e dessa família também. Wanderlúcia, e aí eu te pergunto mais uma pergunta para aquelas pessoas que estão assistindo a entrevista e que conhecem alguém, ou de repente também, ou estão nessa situação de não ter o registro civil. Porque do mesmo jeito que acontece com as crianças, tem muitos adultos também, principalmente na Amazônia, que não têm o registro civil, né? À toa que vários programas são desenvolvidos para que as pessoas tirem a carteira de identidade, o CPF e, no caso das crianças, que tenham a própria certidão de nascimento. O que uma pessoa que não tem esse documento precisa fazer para poder ter acesso a ele? Olha só, Diogo, existe a lei de gratuidade,
né, pro registro civil para criança até 12 anos de idade. Ela pode ter o cartório mais próximo, não precisa ser o cartório do seu município. Se ela estiver aqui no município de Rio Branco, ela pode ir para outro, nasceu aqui. Quiser se registrar em outro município, ela pode, não tem problema nenhum. Agora, muitas vezes, o que acontece? Né? Muitas vezes o cartório dificulta, porque é um direito, mas que quem administra isso é um cartório que é privado, é um sistema privado. E muitas vezes, assim, eles criam algumas dificuldades, como, por exemplo, tirar a senha, ter um número limitado de emissão de documentos de registro por dia. Né? Às vezes o município não tem cartório, né? Enfim, uma série de problemas que tem dificuldade. Às vezes o acesso até a família para chegar, né, até esse cartório é muito difícil, mora muito longe. Por exemplo, dentro das populações indígenas tem muitos problemas, por exemplo, que eles trocam de nome, às vezes não tem ainda, tem um registro que chama, que é o Registro Administrativo Indígena, que é a FUNAI que dá, mas que às vezes não é reconhecido pelos órgãos, né, das políticas públicas. Enfim, então, tem vários problemas, né? Correto. E quando, no caso, uma pessoa se depara com isso, a quem que ela tem que recorrer? Pois é, então o que acontece? Se a criança tem dificuldade para se registrar, né, ela pode denunciar isso para o Conselho Tutelar, para os Conselhos de Direito, para o Ministério Público, que são os órgãos que definem o direito da criança e do adolescente. Mas muitas vezes nem a família todas as vezes não tem documento, nem o pai, nem a mãe. Aí tem que fazer, né, uma petição, que tem que encaminhar ao juiz para que realmente haja um estudo mais completo para saber e julgar aquela situação e emitir o documento dos pais. No caso, para os pais, porque já são maiores de idade, já tem mais de 12 anos, né? É um outro procedimento. É um outro procedimento, que aí tem que ter, né, o aval do juiz para que ele possa realmente, né, ver a situação, né, daquela família, estudar. Mas isso, né, já existem ações que são desenvolvidas junto com o Ministério Público, com a Defensoria Pública. Correto. Agora, Wanderlúcia, falando nisso, a gente acaba pensando muito em como é que as pessoas podem estar mais próximas das instituições. E uma instituição que tem que estar muito próxima, que pode ajudar a resolver esse problema, são as prefeituras. Sim, sim. Inclusive, o Unicef trabalha muito com essa linha de municipalizar, ou seja, de tornar municipal, de atribuir ao município responsabilidades como essa, de auxílio, por exemplo, numa situação como essa. Nós estamos trabalhando agora, Diogo, com um programa que chama Competências Municipais. O que é isso? A gente está fortalecendo o próprio município para que ele possa estar desenvolvendo ações e programas políticos voltados para a criança de 0 a 6. Então, nós damos dicas, algumas informações importantes, como implantar ou implementar programas como esse, por exemplo, do Registro Civil, né? Que passos ele pode dar para fazer isso? Como é que ele pode fazer? Como é que ele pode se organizar para fazer isso, mobilizar a comunidade? Criar, por exemplo, o comitê municipal, né, através dos conselhos tutelares, através da Secretaria de Saúde e de Educação, trabalhar isso dentro do pré-natal, trabalhar isso na escola, né, trabalhar isso junto com os cartórios, chamar os cartórios para compor esse comitê, chamar o Ministério Público, onde tiver a comarca do município, chamar, se tiver o juiz, né, enfim. Trabalhando essas pessoas que não estão no comitê, criar um plano municipal, né, para erradicar o subregistro no município. Né, mobilizando, por exemplo, Santa Quitéria, que é um município do Maranhão, ele conseguiu erradicar, o primeiro município conseguiu erradicar o subregistro que não tem nenhuma criança no Brasil, que não tem nenhuma. Mas o que eles fizeram? Fizeram uma grande mobilização municipal. Chamaram as lideranças, os conselheiros, professores, os agentes comunitários, começaram a fazer a busca ativa dessas crianças. Primeiro passo, identificar quais são as crianças que não têm o registro. Isso o agente comunitário pode fazer no momento que ele vai fazer a sua visita. O conselheiro tutelar pode fazer no momento que ele está atendendo aquela criança e aquela família. O professor pode fazer no momento que ele está na escola e vê que a criança não tem documento, ele pode criar um banco de dados de crianças sem documento. Enfim, se cada um fizer a sua parte, né, nós não vamos ter um número tão alto de crianças sem seus direitos garantidos, porque não é só não ter o documento, são os direitos da criança que são violados. Uma série de ações, de programas que essas crianças não podem ser incluídas porque não tem documento. Isso é uma vergonha, né? Uma criança, né, nasce já sem direito. E logo as crianças que têm tantos direitos, tantas leis, né? O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós não podemos admitir isso, né, Diogo? É tão fácil, é tão simples, né? E já que a gente está falando nisso, você colocou o papel, por exemplo, de um professor que pode desenvolver, qualquer um pode desenvolver esse papel, pode ajudar nesse processo. E o Unicef também está agora trabalhando com um processo de monitoramento de ações
Porque talvez um dos grandes problemas é que você, às vezes, identifica os índices, você apresenta, sugere as políticas públicas para os municípios, para os estados, para o próprio governo federal começar a desenvolver algumas ações, mas o monitoramento, ou seja, para ver o que está funcionando efetivamente, às vezes fica uma coisa meio complicada de ser feita. O que o Unicef está pensando para que isso seja melhorado? Nós temos dois programas dentro da política voltada para a criança de 0 a 6, que eu estou te falando, né? Então, nós temos as competências municipais, né, que é uma pesquisa que nós estamos desenvolvendo com os municípios, que é uma pesquisa por amostragem, são 99 questões, né, para saber como é que a família está cuidando da criança, quais são as competências, as habilidades, as práticas das famílias. Então, são pesquisas que têm alguns eixos. Por exemplo, o primeiro domínio da pesquisa é saber, né, como é que a família está interagindo com a criança. O outro domínio é saber como é que é o acesso dessas famílias, dessas crianças, aos serviços de saúde, de educação, às políticas públicas. Correto. E a outra de integração, né? Como é que a criança interage com a família, com a comunidade, enfim. Então, são 99 questões que vão desde o pré-natal, né, como é que a criança foi acompanhada no pré-natal, no nascimento, alimentação, enfim. São várias questões para abordar, para saber como que estão as competências das famílias. E aí nós fazemos por amostragem, temos um diagnóstico. Esse diagnóstico ele serve como um elemento de planejamento, né, para o gestor municipal. Se, por exemplo, ele percebeu nessa pesquisa que tem uma baixa cobertura de pré-natal, e a gente sabe que o pré-natal é fundamental para ter um bom desenvolvimento da criança, né, porque a gente pode prevenir, por exemplo, no pré-natal, várias doenças. A criança pode ter várias doenças preveníveis, né, e que poderão ser resolvidas se a gente fizer um bom pré-natal. Então, o município ele pode começar a desenvolver ações para aumentar a cobertura de pré-natal. Mas digamos que não foi isso nesse município. No outro município, se descobriu que o maior problema é que a família não está interagindo bem com a criança, não está dando um bom relacionamento com a criança não tem espaço para brincar, para ler, não tem um espaço dentro de casa que ela possa interagir melhor dentro de casa, se locomover melhor. Então, o programa dentro do município tem que prever um programa, uma ação voltada para fortalecer isso dentro da família. Ou seja, para o problema de cada município. De cada município. Então, quer dizer, você tem uma dimensão, né, de como que, né, você vai trabalhar os seus programas dentro do município. Então, é um elemento, né, de pesquisa, mas que você vai ter como planejar isso. E, em sequência, nós temos as competências municipais, que é para o gestor, né? São perguntas direcionadas também para o gestor sobre os indicadores do município, né, sobre as informações, né, com relação aos programas voltados para a criança. E aí você vai também monitorando como é que a gestão está acompanhando, né, o desempenho das suas atividades voltadas na política para a criança, de 0 a 6. Então, são dois tipos de instrumentos. Um para medir a competência da família e o outro para medir as competências do município. Ou seja, dos gestores dos municipais. Gestores públicos. Né? Públicos, né? Aí entra o secretário de saúde, o secretário de educação, o secretário de assistência, o prefeito, entra o vereador. São perguntas direcionadas para esses atores, né? O agente comunitário também. Porque, se você for pensar, o agente comunitário tem um papel fundamental. Ele é o ministro da saúde da sua microárea, digamos assim. É ele quem faz a ponte, né, com a comunidade. Com a comunidade, ele que traz as informações para os sistemas, né, de saúde, né? Ele que tem um contato direto com a família, ele que conhece, né, os problemas reais que estão ali. Então, ele é o elo, né, entre a família, a comunidade e as informações todas que são geradas. Correto. Então, veja só, ele é um ator muito importante, né? Então, ele precisa estar munido de algumas informações para abordar essa família também, para saber coletar as informações também, para que o sistema que nós vamos analisar futuramente, né, saber quais são os dados, quais são a situação da criança, a gente possa ter informações corretas. Correto. Vanderlúcia, a gente está chegando ao final da entrevista. Eu queria te agradecer a presença aqui no Ideias da Aldeia, conversando nesse bate-papo gostoso sobre criança, sobre adolescente, para as 22 cidades do Acre. E queria te perguntar, já que a gente está falando de interação, de interdisciplinariedade, ou seja, de várias áreas unidas para fazer com que a vida das crianças, dos adolescentes e dos jovens, em geral, seja uma vida melhor, mais digna. Qual que está sendo a tua impressão desse encontro em saúde, que é o encontro do qual você veio participar, que está sendo o 7º Fórum Internacional em Saúde, que está acontecendo na Universidade Federal do Acre? Olha, eu saí com uma impressão muito boa desse fórum, porque assim, está colocando em pauta questões muito importantes, tanto da criança quanto do adolescente, né? A questão da violência contra a criança, a questão
né, da política voltada para o adolescente, que acabou sendo um grupo muito esquecido dentro das políticas públicas. E hoje ele coloca em pauta uma discussão de uma política realmente integral, integrada com diversas organizações. O papel da universidade, né, é muito importante nesse processo, porque ela começa a discutir também no processo de formação dos futuros profissionais, uma abordagem mais sistêmica da atenção à criança e ao adolescente, colocando questões que muitas vezes não são, né, incluídas dentro da política de saúde, como a questão da violência, né, por exemplo, como uma temática que a gente tem que estar problematizando, né, pensando na questão da violência sexual, do direito reprodutivo, né, da sexualidade. Né. Então, são temáticas realmente que hoje se tem que pensar de uma forma integral. A saúde não dá conta, né, de resolver todos os problemas de saúde, porque são fenômenos sociais que acontecem e que acabam chegando até a saúde, né, Correto. como consequência de uma atuação, né, não tão integrada. Então, o papel da universidade, né, pautando essas questões, né, estabelecendo uma mobilização dentro do próprio Estado, né, trazendo diversos organismos para discutir sobre essa questão, integrando parcerias, né, e socializando experiências, né, é fundamental. Eu acho que está de parabéns a Universidade, o Estado do Acre, pela iniciativa, né, de enfrentar, né, o problema da saúde da criança e do adolescente na região, com toda a diversidade que tem a nossa região, né, com toda, né, a diferença que tem dos outros estados, porque nós temos a nossa própria peculiaridade regional, cultural, e pensar uma saúde voltada para essa população específica é fundamental. Muito obrigado, então, Wanderlúcia. De nada, eu que agradeço. Muito obrigado também às 22 cidades acreanas e quem tiver que assistir esse bate-papo e quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre o trabalho do Unicef, pode acessar o site www.unicef.org.br, esse site que está aí na tela, para saber um pouco mais sobre o trabalho que o Fundo das Nações Unidas desenvolve em prol das crianças e dos adolescentes no mundo inteiro e também no Brasil. Até a próxima, a gente se vê.